Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, para aqueles que estão nos vendo pela internet, nós estamos aqui na nossa vigília de adoração ao Santíssimo Sacramento. Hoje é dia 28 de abril, certo? 28 de abril, aqui na paróquia São Sebastião, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. E eu vou falar brevemente sobre não vos conformeis com este mundo. O texto é de Romanos, capítulo 12, versículos de 1 até o 2, 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. E o texto diz assim: Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Acho que o grande desafio da nossa vida cristã, nós que temos Jesus como Senhor e Salvador, nosso grande desafio é submetermos a nossa humana vontade à divina vontade do nosso Deus. É o que nós chamamos de conversão. Isso é um trabalho de uma vida inteira, é um trabalho diário, é uma renovação do nosso sim diariamente. Aqui nós temos a figura do mundo, por isso que São Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Veja, tudo que o mundo considera como grandioso, como maravilhoso, como precioso, aos olhos de Deus é loucura. E tudo o que Deus apresenta como precioso, maravilhoso, aos olhos do mundo é loucura. Por exemplo, é loucura para o mundo nós passarmos 6 horas em adoração, principalmente aqui no litoral, né? Onde milhares de pessoas nesse momento estão se embebedando, se prostituindo, consumindo drogas, talvez até fazendo um ritual satânico. Quer dizer, para o mundo, a santidade ela é loucura, é perda de tempo, é insanidade. Por isso que eles nos chamam de ratos de igreja, nos chamam de carolas, de beatos, benzedores de trovada, né? Não é verdade? Mas vejam, irmãos, aqui está a grande realidade. A grande realidade. Este mundo passa. Este mundo passa.
Por isso que Santo Agostinho, ele diz que a justificação dos pecadores é uma obra maior do que a criação dos céus e da terra, porque os céus e a terra passarão, mas a justificação dos pecadores permanecerá para sempre. E esse texto é um chamado claro, direto a quê? A santidade. Santidade. A nossa meta nessa vida é a santidade. Correto? Eu pergunto, você tem clareza sobre isso? Você tem como meta a santidade? É meta, você tem como prioridade máxima a santidade. E a santidade, ela acontece em três áreas. Ela se fundamenta em três pilares, né, que é a pureza, a ortodoxia e a caridade. Isso está no catecismo da igreja. Em primeiro lugar, a pureza. É uma luta tremenda nos dias de hoje para qualquer um de nós permanecer na pureza, na inocência. É uma luta muito grande. A pornografia, ela está em tudo, absolutamente tudo. Olha a maneira como as pessoas se vestem, praticamente andam peladas por aí, trajes sumários, inclusive dentro das igrejas, né? É impressionante isso, como é que pode isso? As pessoas entram praticamente nuas dentro das igrejas. Absurdo, não se vê isso em outro lugar nenhum, não se vê isso em tribunal, não se vê isso em repartição pública, não se vê isso em qualquer outro ambiente, mas dentro das igrejas pode. As pessoas vêm com shortinho, vêm com camiseta regata, impressionante isso, dentro da igreja, que é o templo de Deus. Então, existe toda uma cultura, né? A revolução sexual dos anos 60, ela criou uma cultura de devassidão, de permissividade, de licenciosidade, o linguajar, as músicas, mas tudo isso ofende a Deus, ofende gravemente. E todos nós aqui, nós somos criados numa cultura de permissividade. As novelas, certo? As novelas, os filmes, a literatura. Você sabe, por exemplo, no meu segundo grau, que na época era o científico, né? Sabe o que eles nos ensinavam na aula de religião? Na aula de religião, métodos contraceptivos. Na aula de religião, métodos contraceptivos. Aula de religião no meu segundo grau. Impressionante. Ali era ensinado a pílula abortiva, o DIU, tudo. Incrível isso. Então, veja, a inocência, né? O que é inocência? Inocência é inocere, né? É ficar livre de tudo que é nocivo. O prefixo i é não, né? É sem. I nocere, ou seja, sem nocividade. É uma luta. Então, aqui entra todo um trabalho de disciplina para a pureza, vigilância, de disciplina, de prudência. As más companhias corrompem, por exemplo. Cuidado com quem você se relaciona, cuidado com quem você trava relacionamento. A pessoa pode ser uma má companhia. Então, a vigilância do coração,
pureza. É uma luta diária. Aí só se vence a base de oração, a base de jejum, a base de vigilância, de retiros, de uma programação do tempo. Correto? Ambientes, por exemplo. Óbvio que você vai num ambiente permissivo, ali o demônio vai estar ali. Óbvio. É para as baladas por aí, óbvio que o diabo vai pintar e bordar, porque a gente dá tinta, a gente dá a tela, dá a linha, né? Ele pinta e borda. Então, a Bíblia diz que não há peso, olha só isso, não há peso para pesar o valor de uma alma casta. Não é lindo isso? Não há peso para pesar o valor de uma alma casta. Olha como a castidade ela é preciosa aos olhos de Deus. Como é difícil para nós no mundo de hoje, mas como é precioso aos olhos de Deus a castidade. Como isso alegra o coração de Deus, a castidade, a pureza, a modéstia, as palavras que a gente usa, como isso agrada o coração de Deus. E pensa na recompensa eterna que Deus dará às almas castas, às almas puras. Pensa na coroa de glória que Deus dará àqueles que lutaram para se manterem castos, puros. Por isso que São Paulo diz que, olha, não vos conformeis com este mundo. Este mundo é o mundo do sexo, é o mundo do dinheiro, é o mundo do poder, quem pode mais chora menos. É o mundo da satisfação carnal, é o mundo que só pensa em poder, em dinheiro e em sexo. Sabemos muito bem que é assim que funciona. E que, para que possais decidir qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. A santificação. E eu pergunto para você, para mim, quais passos eu estou dando para ser santo? Quais passos? A santidade, ela precisa ser programada. Você veio hoje a essa vigília, você programou a tua santidade. Veja que passo gigantesco você deu para se santificar vindo a esta vigília. Amanhã, veja, normalmente depois de uma vigília, depois de um retiro, o demônio ele reserva uma tentação muito especial para a gente, né? Normalmente é assim, né? Então você já se programa amanhã. O que você vai fazer para permanecer na santidade? Leituras espirituais. Você tem um livro que você está lendo todos os dias, Palavras de Deus, retiros, pregações, cursos na internet, cursos. Precisa programar a santidade. Tempo de oração, você tem um tempo fixo de oração? Tem, faz um jejum semanal. Agora no período da Páscoa a gente não jejua. Nesses 50 dias do período da Páscoa não se faz jejum. Mas fora esse período, você tem o seu jejum semanal? Normalmente é sextas-feiras ou às quartas. Veja, tem que programar. Pureza de coração. É uma luta, mas é possível sim. E a pureza, a castidade, ela é uma fonte de uma alegria muito grande, uma fonte de paz. É paz, ela traz paz ao coração, traz alegria, uma alegria muito grande, a castidade, a pureza. Você pode perceber que as pessoas que estão numa vida de prostituição,
de devassidão são pessoas profundamente amarguradas, tristes, deprimidas, no sentido que estão debaixo de um jugo, debaixo de uma tirania do pecado, escravos do pecado. E nunca estão satisfeitas, não têm paz, sempre irritadas, sempre amarguradas. É impressionante. Que estão escravos do pecado, debaixo das ordens do próprio diabo. Então eu preciso romper com isso, dar um basta. É preciso realmente, como diz aqui a palavra, transformai-vos pela renovação do vosso espírito. É preciso uma transformação da mente, uma transformação do coração. E aí, obviamente, nós vamos ter a paz de Deus, a alegria, né, que o mundo não dá. Nós sabemos quanto nos alegra, né? Depois de uma vigília, é dura a vigília, né? É uma violência, uma privação do sono, né? Mas quanta alegria depois da vigília, né? Você não experimenta uma alegria muito grande? Uma alegria que perdura durante toda a semana, todo mês. Uma alegria que o mundo não dá, não adianta. Uma alegria que vem do Espírito mesmo, da fonte da água viva. Claro, o segundo ponto da santidade como falei, a ortodoxia, né? Permanecermos na sã doutrina da nossa salvação, tudo aquilo que prega e ensina o magistério da igreja. E claro, onde é que está isso? Está no catecismo da igreja. Ali você tem a ortodoxia, tudo que é reto, que está de acordo com o infalível ensinamento do magistério da igreja. Então temos que ter um cuidado muito grande para não cairmos na teologia protestante, correto? Ou no gnosticismo, nessas tantas outras doutrinas, né, que são contrárias ao magistério da igreja, né? Nós conhecemos muito bem a doutrina da reencarnação, o espiritismo. Não quero condenar ninguém que participa, mas a doutrina em si ela é incompatível com a nossa fé. A cientologia, teosofia, logosofia, Rosa Cruz, meditação transcendental, maçonaria. Quanta gente na maçonaria dentro da igreja. O Deus da maçonaria não é o Deus de Jesus Cristo, não é. Então, a ortodoxia, a sã doutrina do magistério da igreja, então, se encontra nos documentos da igreja, encontra nas encíclicas papais, nas exortações apostólicas, as cartas apostólicas dos papas. Você pode acessar o site do Vaticano, está tudo lá. E o catecismo, né, que é o texto mais, depois das Sagradas Escrituras, é o texto fundamental para todos nós, na nossa fé. Catecismo da igreja, aquela capinha amarela, né? Eu estudo o catecismo praticamente todos os dias. Todos os dias eu vou e leio um pedaço do catecismo. Maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Correto? Então a ortodoxia é muito importante. Não nos desviarmos para qualquer outra doutrina contrária à fé católica. Cuidado com a doutrina protestante. Muito cuidado. Não é doutrina católica.
Cuidado com os reformadores. Cuidado, meus irmãos. E por último, nós temos a caridade. A caridade que é o terceiro pilar da nossa santificação. Correto? A caridade, ela envolve uma gama muito grande de ações, de comportamento, de atitudes, que nós sabemos muito bem. Aqui está, São Paulo diz lá em Coríntios, né? A caridade, meu Deus, como a gente precisa ser caridoso, né? Com os mais fracos. Como diz a Bíblia, né? Nós que somos os mais fortes temos que suportar os mais fracos, né? Não é verdade? Então, aqui fala o amor, é paciente, é bondoso, tudo suporta, tudo perdoa, enfim, sabemos. Caridade para com os pobres, por exemplo, socorrer as necessidades dos pobres, né? Aliás, o Brasil possivelmente é o país onde existe a maior desigualdade do mundo, né? No Brasil, ricos cada vez mais ricos, à custa de pobres cada vez mais pobres. É uma concentração absurda de renda que existe no Brasil, e isso dá margem ao surgimento de governos marxistas, governos comunistas, que se apresentam como salvadores, né? Então, o marxismo declarou a morte de Deus, né? A religião é o ópio do povo, e o capitalismo fez do dinheiro o seu Deus, correto? Então, o uso do dinheiro, ele tem que sempre estar a serviço do reino de Deus, da caridade. Jesus disse que há maior alegria em dar do que em receber. Há mais alegria em dar do que em receber. É uma experiência que a gente faz. Interessante que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. É a lei da semeadura, né? Está na Bíblia. Quem muito semeia, muito colhe. Quem pouco semeia, pouco colhe. É uma lei. É uma lei que Deus deixou e funciona. Funciona. Eu tenho experimentado isso, tenho praticado e é maravilhoso. Caridade. Caridade, ela é a maior caridade que você pode prestar a uma pessoa, é você levar Jesus para ela, evangelizar. Não existe maior caridade do que evangelizar. E evangelizar envolve também uma série de ações, missões, pregação, ajudar os missionários, certo? Tem gente que não sabe pregar, mas pode investir nas missões. E infelizmente a maioria dos missionários, tadinhos, não é? Vivem mendigando recursos para as missões. Nós que somos missionários, a gente o tempo todo tem que estar mendigando, porque onde é que está o dinheiro para as missões? Cadê? Tem dinheiro para tudo, para absolutamente tudo, mas para as missões, onde é que está o dinheiro? É uma pergunta. Como é que o mundo vai ser transformado? Como? Uma sociedade nova só é possível homens renovados pelo poder do Espírito Santo. Sem isso, o mundo vai estar debaixo da tirania do demônio.
certo? Então, aqui quando São Paulo diz, falando sobre a nossa santificação, primeira carta de João, no capítulo 2, olha só que coisa linda isso aqui, certo? Para nós encerrarmos. Então, a santidade, a transformação do nosso espírito, né? Ela envolve 3 áreas, né? Primeiro, a pureza, lutar pela pureza, pela castidade, pela inocência. Segundo, a ortodoxia, nos mantermos fiéis ao magistério da igreja, a tradição da igreja. E terceiro, a caridade. Aqui, a primeira carta de João diz assim, capítulo 2, versículo 15, diz assim, olha aqui, isso aqui é lindo: não ameis o mundo, não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, aqui está, tudo o que há no mundo, o que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Você conhece gente soberba? Conhece? Aqui em Balneário, acho que a maior concentração de soberbos do mundo está aqui em Balneário. Meu Deus! Gente que se engrandece. E a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Agora olha, versículo 17. O mundo passa com as suas concupiscências. Aqui que está, irmãos. Tudo que as pessoas, a glória deste mundo, né? Os prazeres, tudo passa. As posses, tudo passa. Mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Eternamente. Queridos, dentro de muito pouco tempo, todos nós aqui, já que estamos aqui, não estaremos mais aqui. Correto? Poucos anos nós não estaremos mais aqui, mas veja os frutos da nossa fé, da nossa obediência, do nosso amor a Deus, da nossa submissão à divina vontade de Jesus. Isso permanece eternamente. Os frutos desta vigília, que alcançam o mundo inteiro, permanecem eternamente. A nossa castidade, pureza, luta, permanece eternamente. A nossa caridade, os frutos permanecem eternamente. A nossa ortodoxia permanece eternamente. E a glória deste mundo, meus irmãos, é como um vapor. Você fez café da manhã hoje? Lembra do vapor que saiu ali da chaleira? Ele sai e já desaparece. É assim a glória deste mundo. Olha as pessoas que morreram e que lutaram só para a glória deste mundo. O que sobrou? O que sobrou, meus irmãos? E que não apostaram um tostão no reino de Deus. Só mundanidade, só vaidade, só aquilo que é fugaz. Não sobra nada, meus irmãos, não fica nada. Por isso que Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, meus irmãos? Misericórdia. Misericórdia, Senhor.
Queridos, tome a decisão de ser santo. Tome a decisão de viver uma vida de pureza, uma vida de caridade, uma vida de ortodoxia. E pode ter certeza, meu irmão, que no dia da sua morte será o dia mais feliz da sua vida. Quando se abrirem os portões do céu, os teus olhos verem coisas maravilhosas. Uma recompensa eterna que nunca te será tirada. Tesouros que os ladrões não roubam, as traças não corroem. Vale a pena, meu irmão. Aproveita cada dia, cada minuto. Aproveita cada tostão que você tem no reino de Deus. Aproveita os teus talentos, teu tempo, a tua capacidade de persuasão, a tua saúde. Para que temos saúde se não para gastar para o reino de Deus, irmãos? Não é isso? Nós temos uma só vida, e essa vida já está chegando ao seu termo. Tome uma decisão hoje, irmãos. Eu vou ser santo, custe o que custar. Eu não vou mais me conformar com este mundo. São Paulo diz que aquilo que o mundo considera como precioso, ele considera esterco. Esterco. São Paulo. Lixo. Queridos, o que importa para nós é o que é precioso aos olhos de Deus, é o que é precioso aos olhos de Jesus, a nossa santidade. O Papa João Paulo II, quando esteve no Brasil, disse: o Brasil precisa de santos. O Brasil precisa de santos. Nós somos chamados à santidade. E todo chamado, ele tem uma resposta. Qual é a minha resposta? Qual é a sua resposta a esse chamado? A hora é agora. A hora é agora. Essa é nossa. Te pedimos, Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo agora, Jesus. Dá-nos essa graça, Senhor, de rompermos definitivamente com o amor às coisas deste mundo e vivermos uma vida de santidade perfeita, Senhor, na pureza, na ortodoxia e na caridade. Manda o Teu Espírito, Senhor. Transforma a nossa maneira de pensar, transforma o nosso coração, transforma a nossa vida, Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, intercede, Mãe, para que a partir deste momento a nossa humana vontade se conforme inteiramente, totalmente à divina vontade do vosso Filho Jesus. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.